Olá, meus amigos. O RB Notícias Especial de hoje recebe em nossos estúdios o deputado federal do Partido Progressista pelo Paraná, Ricardo Barros, um dos parlamentares mais atuantes. Ele também é líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado pela sua visita. Prazer estar aqui com vocês. A visita a São Paulo hoje se prendeu a dois compromissos importantes. O primeiro, um encontro com o governador eleito e também uma homenagem lá da ABINE, a Indústria Eletroeletrônica. Como é que foi lá o almoço? Foi muito bem. Humberto Barbato é o nosso executivo lá, fez uma homenagem. Tinham vários ministros, estavam presentes, parlamentares. Nós aprovamos o PADI, programas de incentivo fiscal à indústria de semicondutores, a questão da geração distribuída também, né, de energia solar, que está crescendo muito no país, a lei da informática e várias outras leis que permitiram a esse setor eletroeletrônico o desenvolvimento. Aprovamos até a semana criptomoedas também, que vai incentivar muito esse setor. Temos várias matérias e vamos tratar da tributação das plataformas, né? Temos várias matérias tramitando lá no Congresso sobre isso. Eu tive a oportunidade de ajudar muito, porque eu acredito que a gente precisa produzir no Brasil os eletroeletrônicos, precisa produzir computador, placa de energia solar, tudo aqui no Brasil. E para isso, obviamente, temos que concorrer com o importado que não paga nada de imposto. Então, são esses programas que permitem que a indústria nacional seja competitiva com o produto importado que não paga impostos. Por isso, a homenagem que recebi lá. A visita ao governador eleito Tarcísio, que foi ministro conosco. Né, já está com a equipe dele completa? Não, aqui... Não, está ainda trabalhando, mas fui lá fazer uma visita, um amigo nosso, desejar sucesso, me colocar à disposição também e falar um pouco de reforma tributária, porque a reforma tributária, São Paulo é a locomotiva do país, né, em nível de arrecadação. Então, se o governador de São Paulo está interessado na reforma tributária, há uma grande chance dela passar. E eu acho que o Brasil precisa passar e tem que passar no primeiro ano do governo, porque senão depois vem a eleição municipal, os municípios também são envolvidos na reforma, acaba que perde o ambiente. Quanto à equipe a ser formada por ele, talvez até já formada, não é? Porque ele não brinca em serviço, né? O senhor sente que haverá aqui em São Paulo um aproveitamento da equipe que vem de Brasília, do governo federal? Não? Alguns nomes, sim. A secretária da Infraestrutura, a Natália, ela é uma... Já tem uma indicação quase que certa, né? É uma indicação que eu acho que vai acontecer e acompanhou a ele no Ministério, no DENIT. Então, no Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, onde ele foi presidente também. O Tarcísio é de concurso assessor parlamentar nosso da Câmara dos Deputados. É uma pessoa muito qualificada, muito preparada e muito corajosa. Então, eu fico animado quando as pessoas que estão com o poder de decidir têm coragem de enfrentar os problemas, porque as resistências existem, todo mundo não quer mudança, né? E as mudanças precisam ser feitas para o bem do Brasil. Então, São Paulo está com me parece que tirou a sorte grande aí, vai ter um grande governo técnico, eficiente e qualificado politicamente, porque o Gilberto Kassab ficará encarregado da articulação política e é um político muito hábil. Vai estar com ele esses 4 anos? Vai estar lá construindo a relação com a Assembleia, com os prefeitos, né, e fazendo com que esses técnicos sejam aceitos pela política. O senhor sente que o relacionamento com ele, com o novo governo, será tranquilo ou não? Eu acredito que sim. Não vejo maiores problemas. Aliás, todos os prefeitos de oposição vão se relacionar bem com ele e ele também vai se relacionar bem com o governo de oposição. Parece que pelo menos existe um certo interesse da nova cúpula do governo, do próprio presidente eleito, claro, com interesse em uma aproximação. Mesmo por causa do Kassab, que é um líder que joga nos dois, tem crédito nos com dois o Lula times e tem crédito com o Tarcísio, vai fazer o meio-campo com o governo federal também. E é muito hábil o Gilberto Kassab. Foi meu colega deputado, conheço há muitos anos. E tenho muito respeito pela capacidade de articulação que ele desenvolve. Então, eu tenho certeza que vamos ter aí convergência, né, de forças para que os problemas do Brasil sejam superados. Deputado, como é que o senhor enxerga esse momento político um tanto quanto conturbado que nós temos aí? Até a posse do novo presidente,
as manifestações, o nosso presidente bastante recluso em Brasília, o atual presidente. Como é que o senhor enxerga esse Eu estive sexta-feira passada com o presidente Bolsonaro, fui fazer uma visita a ele lá no Palácio Alvorada, conversamos bastante. Ele está tranquilo, obviamente, sentiu o baque de não ter conseguido a reeleição, mas eu penso que eu estou vendo, a transição está instalada, as coisas estão caminhando. O Partido Liberal, que é o partido do presidente Bolsonaro, entrou com uma medida judicial no Supremo, não teve sucesso, no TSE não teve sucesso, está recorrendo da medida. Nada vai mudar o que está previsto, que é a diplomação e a posse do presidente eleito, presidente Lula, que já governou o Brasil 8 anos, nós já temos uma expectativa de como vai ser esse governo. Também não acho que será muito diferente do governo anterior, né? A não ser pela presença de Geraldo Alckmin, que poderá ser um moderador desse processo e é muito qualificado também, muito competente, o Geraldo Alckmin. Então, vai fazer lá um papel relevante. Eu penso que a vida que segue, né? Nós temos que colocar a vida para frente. Quem está na rua, quem está na porta dos quartéis, quem está insatisfeito, ou porque o Bolsonaro perdeu e ele defendia a liberdade, a família, os valores, né? A pátria, a bandeira, né? E essas pessoas são apegadas a esses valores e não se conformam com a derrota do presidente Bolsonaro. Outros não se conformam com a vitória do ex-presidente Lula, acham que isso não devia, né, acontecer dessa forma. Mas o fato é que o resultado da eleição está proclamado e as coisas vão seguir. Então as pessoas têm que seguir sua vida também. E eu acho que o presidente Bolsonaro tem tudo para liderar. Ele tem o maior partido na Câmara, tem o maior partido no Senado, né, um aliado aqui no governo de São Paulo. Então ele tem todas as condições, e vários outros governadores aliados também, de fazer oposição e de se colocar como uma opção para o próximo período eleitoral. Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados em Brasília, está conversando conosco ao vivo aqui na edição de hoje do RB Notícias, da Rede Brasil e de televisão. Vamos a um pequeno intervalo, deputado. Voltamos daqui a pouquinho com a sequência dessa nossa conversa. Até já. Aqui na Rede Brasil de televisão, nós estamos conversando com o Ricardo Barros, deputado federal do PP, Partido Progressista do Paraná e líder do governo na Câmara dos Deputados em Brasília. Se o senhor pudesse dar uma mensagem a esse pessoal que está aí na beira dos quartéis, pedindo a participação das Forças Armadas, ou mesmo indo contra a diplomação do presidente eleito, pedindo a participação até do presidente, reclamando que o presidente está recluso e que não participa. Aliás, não sabe exatamente qual a postura do presidente, que até agora não se manifestou. Eu volto a pedir ao senhor, se pudesse dar uma mensagem a esse pessoal, o que o senhor diria? Esse pessoal que está lá na beira pedindo a participação, socorro das Forças Armadas. Olha, eu acho que as pessoas que estão nesses movimentos, elas são pessoas esclarecidas, né? Pessoas de bom poder aquisitivo, pessoas que têm, como eu falei antes, nos valores da família, da liberdade, um apreço muito grande, e é por isso que elas estão lá mobilizadas, né? As ações quaisquer que pudessem impedir a diplomação, a posse do presidente eleito, terem que ser feitas na justiça. A justiça eleitoral, lamentavelmente, tomou lado na campanha. Foi assim, visível e abertamente, trabalhou contra o presidente Bolsonaro. Resoluções seguidas, ilegais, causando constrangimento à campanha, né? Criando todo tipo de problema para a campanha do presidente Bolsonaro. Então, o que as pessoas estão revoltadas é que o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, não podia ter lado na campanha, não podia ter candidato dele para poder fazer o trabalho. E isso também é um pouco desse movimento, alimenta um pouco desse movimento, né, de revolta da população. As pessoas que não se conformam com a
eleição do ex-presidente, por conta, né, de vários fatores, elas também estão mobilizadas nesse sentido. Então, a mobilização popular ela vai se manter ao longo do tempo, na minha opinião. O senhor acha que as Forças Armadas podem fazer alguma coisa? Não, eu acho que não farão, né? Mas a manifestação da população é livre, né? Não estão mais trancando estrada, estão fazendo uma manifestação pacífica, que nós vimos já muitas vezes essas manifestações ao longo da história, lá nas diretas já, depois tivemos aquele aumento de 20 centavos aqui, lembra que foi dado no transporte coletivo, causou Levou grande... o povo às ruas, a Avenida foi Paulista cheia de gente. Que a gente chama de gota d'água, né? Transbordou ali, virou uma Houve o confusão impeachment grande. da presidente Dilma. Culminou no impeachment da presidente Dilma. Depois tivemos outros momentos de manifestações, né? Então, o que se discute agora há uma liberdade de expressão relativa, porque também a justiça está cerceando. Nós devemos ter lá na Câmara uns 15 parlamentares com a rede social suspensa, arbitrariamente pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Isso não pode continuar. Então, eu acho que há um conjunto de insatisfações da sociedade e eu refuto, assim, de forma muito veemente, o ativismo político do judiciário. Não pode haver. O judiciário tem que ser isento, tem que ser imparcial, mas não tem sido, abertamente, e até fazem discurso, defendem teses, criticam. Eu não entendo como é que o juiz fala tanto fora do processo. Mas eles estão fazendo, estão esticando a corda, estão avançando nas suas prerrogativas e vamos ver até onde isso vai. Deputado, o senhor é um representante do Poder Civil, não é? Político bastante experiente, eleito 7 vezes, não é? Pela urna eletrônica, pelo sistema eleitoral. É evidente que o poder civil e da política deve sobrepor, porque a América Latina tem experiências maldosas, não é? Com a participação do poder armado, a participação da baioneta no processo político. Nós tivemos o exemplo de 1937, com Getúlio Vargas dando o golpe do Estado Novo. Depois tivemos 64, que foi um golpe militar para logo em seguida entregar o poder ao poder político, entregar o poder para as lideranças políticas. Tivemos então, e acabou ficando 15 anos. O senhor, naturalmente, deve procurar, ou sei lá, eu imagino que leva em consideração que o Poder Civil terá uma saída para essa questão. Mas tem, irmão. O que tem no nosso... O senhor não acredita muito no poder da justiça? No nosso modelo de freios e contrapesos, né? Então, cabe à Câmara de Deputados o quê? Fazer o impeachment do presidente da República. Cabe ao Senado Federal o quê? Fazer o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Então, existe uma regra de equilíbrio. Quando alguém excede, tem o poder que faz a compensação. Precisa que o Senado seja ativo nisso, né? Que é um clamor da sociedade no enquadramento do judiciário. Então, os senadores têm que ficar... muitos deles já estão sofrendo retaliação por não agirem, né? Das suas bases, do eleitorado de um modo geral. Então, eu acho que é isso que tem que acontecer. Nós temos que ter paciência. Vai haver um momento em que o copo transborda, né? Sempre tem, né? Eu fui relator da lei do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados. Foi um marco importante para o enquadramento do judiciário, que estava se excedendo em condenar previamente as pessoas, dando coletivas, falando um monte de coisa, depois não provavam nada lá na frente, e a pessoa foi condenada publicamente, não consegue mais tirar aquela mancha, né? Muita gente foi presa e depois não houve nada, nem acusados foram. Então, isso já resolvemos com a lei de abuso de autoridade, mudamos a lei de improbidade. Improbidade hoje tem que ter intenção de fazer e dano ao erário público, senão não é improbidade, porque todo mundo era processado por improbidade, né, por qualquer razão. Então, o promotor não gostou do que você fez, ele te processava, porque não concordava. Ele não tem que concordar, ele não foi eleito para decidir. Então, a decisão é de quem é eleito para fazer. Então, nós estamos tentando organizar. Mas o Supremo Tribunal Federal e o TSE estão extrapolando as suas prerrogativas e invadindo prerrogativas exclusivas do Executivo e do Legislativo. Isso vai precisar de uma correção, que eu espero que o futuro Senado possa fazer rapidamente. E nós vamos especular um pouquinho de como será essa oposição ao presidente eleito
Luiz Inácio Lula da Silva a partir do dia 1º de janeiro. Nós vamos para um próximo bloco e continuar essa nossa conversa aqui com o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, que está conversando conosco ao vivo aqui na Rede Brasil de televisão, no nosso RB Notícias. Nós voltamos já. Líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, está conversando conosco aqui no RB Notícias. É aceito como favas contadas que a oposição do presidente eleito, presidente Lula, desta vez, será muito mais efetiva do que foi, né, quando ele recebeu o poder das mãos de Fernando Henrique Cardoso. Fala-se muito que a oposição dos tucanos era uma coisa bem light, tal, e agora parece que vai ser diferente mesmo, porque a bancada, começar pelo seu estado, Paraná, a bancada de oposição será bem mais forte, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Como é que o senhor vislumbra esse futuro em Brasília, no Congresso Nacional? O partido... A começar por essa PEC aí, né? O Partido Liberal já se declarou na oposição. Republicanos, União Brasil, independentes. O Progressistas, que é o meu partido, deve ser declarado independente também, na minha opinião. Então, tem aí quase 50% da Câmara que não são base do governo. O que significa ser independente, deputado? Independente é quando você está analisando cada matéria que vai ser votada, se alinha ou não com o programa do partido, se há ou não, vamos dizer assim, afinidade para a matéria ser aprovada. Né? Não necessariamente se a matéria interessa ou não interessa ao governo, mas se ela tem ou não tem algum tipo de sinergia com o programa do partido. Então, isso é uma postura que eu acredito que vai prevalecer nesse momento inicial do governo do presidente eleito. O PL vai fazer uma oposição mais dura, na minha opinião, né? Como fazia também o Partido dos Trabalhadores ao presidente Bolsonaro, e vai depender muito da habilidade do presidente eleito em ir construindo uma base para o futuro. Por que não se faz um movimento agora? Porque o eleitor não aceita, o eleitor está posicionado. Quem foi eleito de um lado não vai passar para o outro lado, porque vai ter muito problema nas suas bases. Então, apesar dos apelos do governo de pedir apoio, de pedir apoio para implantar o seu programa que foi escolhido nas urnas, e é legítimo que o governo queira implantar aquilo que propôs nas urnas, mas eu penso que vai ser um primeiro ano mais difícil de convivência. A PEC vai ser aprovada dentro do que for acordado de texto. É importante também com a legislatura atual, né, que vai ter um papel importantíssimo, porque ela é quem vai votar. O que nós temos de promessa comum entre Bolsonaro e o presidente eleito é aumento real do salário mínimo e R$200 a mais para o Auxílio Brasil. Isso dá lá uns 80 bilhões. Foi também uma promessa do Bolsonaro. Então, nós temos disposição de entregar. Inclusive, o PL deve votar a favor, porque foi uma fala do presidente Bolsonaro e é justo que a população possa receber esse apoio. Então, a oposição tem um pouco de racionalidade também, não é só ser contra tudo. Né? Este é o momento em que o PL deve votar no conjunto do interesse de entregar aquilo que foi prometido na campanha. E quanto ao presidente da Câmara, seu partido... Eu acredito que a candidatura de Arthur Lira à presidência da Câmara está consolidada. Ele será o próximo presidente da Câmara. Pacheco está lá disputando com o Rogério Marinho, né, numa articulação forte também do senador Davi Alcolumbre, que apoia o Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Senado, na busca também da sua reeleição. Né. Você tem alguma preferência no Senado, não? Não tenho. Eu acho só que precisamos de um presidente do Senado que coloque o judiciário no seu lugar. Receber esses pedidos de impeachment, votar essas questões. Que chame para uma conversa, enquadre, porque senão
nós vamos ter reações. A população não está aceitando esse modelo da justiça querer se sobrepor a outros interesses e tomar decisões assim totalmente autoritárias, né, contra empresários, contra cidadãos, contra pessoas que se manifestam em redes sociais, né. Ninguém pode, no Brasil, ninguém pode proibir de ser criticado, né. É um país livre. Não tem ninguém que pode dizer, não, se me criticar eu vou agir contra. Não pode. A grande questão é definir, né, a diferença entre a crítica e a ameaça, a chamada fake news, enfim. Haverá ainainda muita discussão a esse respeito, né? É a tarefa mais importante que teremos no início dessa próxima legislatura, né? Assim que assumirem os novos deputados e senadores, nós temos que enfrentar isso, porque temos que ter harmonia e independência entre os poderes. E isso não está acontecendo hoje no Brasil. Deputado Ricardo Barros conversando conosco ao vivo aqui na Rede Brasil de televisão. Nós temos agora a participação do nosso companheiro Ney Gonçalves Dias, que gostaria também de fazer uma pergunta ao senhor Ney Gonçalves Dias. Pode falar, Ney, vamos ver se... Deputado Ricardo Barros, além da liderança na Câmara e de ser uma das mais importantes figuras políticas do estado do Paraná, o senhor também é engenheiro civil e o senhor também é empresário. Como é que o empresário Ricardo Barros, com uma larga experiência política, analisa a economia em 2023? Momento ainda com os reflexos da pandemia e da guerra da Rússia e da Ucrânia, que não vão acabar, né? Eu viajei de Brasília hoje, já tive que usar máscara no avião, né? A China com uma reação muito forte ao projeto deles lá de Covid-0, a população reagindo porque né, não aceita a forma como o governo encara o problema. Então, se não arrefece a pandemia, a produção sofre, o consumo sofre. Se a guerra da Rússia e da Ucrânia também não se resolver, vai haver uma busca por energia, porque entra o inverno na Europa agora, vai precisar mais energia, o preço vai subir e vai nos afetar aqui, porque é uma commodity mundial. Então, não acho que vai ter vida fácil o próximo governo com a economia nos primeiros pelo menos nos primeiros anos. E diferente do primeiro governo do presidente Lula, onde ele teve 8 anos de bonança na economia internacional. Então, isso ajudou também que a economia interna aqui fosse positiva e tivéssemos um momento de mais facilidade de prosperar para a sociedade. Vamos ver como o governo vai enfrentar isso. Temos um Banco Central independente agora, que já ajuda muito, e que evitou maiores sobressaltos em função dos posicionamentos do governo eleito, em especial sobre a responsabilidade fiscal. Então, eu desejo que corra tudo bem, mas não é um cenário tranquilo, o cenário é turbulência. Essa é a questão do novo ministro da Economia, ministro da Fazenda. O senhor está otimista? Bom, otimista eu acredito que é difícil ficar, né? Pelo menos pela sua participação na Câmara dos Deputados. Enfim, o ideal para o time ao qual o senhor joga, o senhor pertence, seria um outro caminho. Mas o senhor acha, por exemplo, que o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da educação, exatamente da educação, Fernando Haddad. Então, o senhor acha que ele reúne condições de encaminhar a economia do país, de botar isso para frente? Essas suas projeções, você acha que ele está apto? Olha, se você Pelo menos olhar, é o nome mais falado. Se você olhar historicamente, né, Manteiga, Palocci, a probabilidade é que o ministro da Fazenda seja um político, alguém... Pelo menos nesse aspecto. Não um técnico, mas um político, que é o procedimento que o Partido dos Trabalhadores já vinha adotando antes, né? Então, eu acho que o mercado já precificou isso também, né? Os impactos na Bolsa, no dólar já aconteceram sobre essa expectativa. Claro que depois que a pessoa
assume o cargo e começa a fazer declarações, ou é confirmada no cargo e começa a fazer declarações, as oscilações de humor do mercado podem se acelerar ou não. Eu desejo mesmo é que o Brasil possa prosperar. Nós temos, compromissos, temos empresas, temos empregos a manter, né? Temos um país maravilhoso, com recursos naturais fantásticos, né? E podemos ser uma economia importante. Agora, a economia verde vai fortalecer muito, né? Eu estava lá, o ministro Joaquim estava nesse almoço hoje da ABINE, né? E até eu falei no meu discurso lá. Se o mundo quer árvore em pé, quer floresta em pé, pague por isso, né? A floresta em pé não pode ser um ônus para o Brasil e nem para o brasileiro, dono da terra. Então, quem quer floresta em pé, pague por isso. E aí as coisas vão funcionar. Então, essa economia verde, esse novo captura de carbono, isso tudo... Pode ser um pouco de romantismo também. Mas isso, o Brasil tem 60% de cobertura de floresta, né? Então, para o Brasil é um grande ativo, um grande patrimônio. Pode jogar com isso. Precisa jogar com isso. Eu sinto que o nome do Haddad, então, ele pode ser assimilado pela oposição com uma certa facilidade. Eu acho que a oposição não tem que se manifestar sobre isso. Oposição, governo é governo, né? O governo faz o que quer, a oposição critica como quer, né? Eu só falo que o mercado já precificou que não vai ser o Meirelles, nem o Pércio Arida, né? Não vai ser um economista na Fazenda, vai ser um político. Perfeito. Vamos para mais um intervalo e continuar essa nossa conversa aqui com o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados em Brasília. Daqui a pouquinho a gente volta. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados em Brasília. Fui líder do governo, representante, porta-voz do governo na Câmara dos Deputados, não é? No nosso parlamento. A gente pode até imaginar que será também o líder da oposição agora, mas isso não corresponde à realidade, não é? O senhor não estará lá liderando a oposição, mesmo porque o senhor não pertence ao partido do presidente em si, não é? Apesar do seu apoio. O partido que declarou oposição até o presente momento é o Partido Liberal, né? O nosso partido nem se reuniu ainda. A bancada dos eleitos, né, os que serão parlamentares no próximo período, a partir de 1º de fevereiro, eles precisam se reunir e tomar uma deliberação. Governo, oposição, independente. Eu defendo que seja independente, mas não houve esta reunião ainda. O presidente Arthur Lira é do nosso partido, né? Então, obviamente, o entendimento para a sua recondução não coadunaria com a posição de oposição do partido. Então, as coisas têm várias variáveis que precisam ser consideradas e, ao longo do tempo, isso tudo vai se viabilizar de alguma forma, né? Expressando por uma reunião da bancada de deputados e senadores qual é a posição do partido. Como é que o senhor encara essa adesão dos partidos de esquerda ao atual presidente da Câmara dos Deputados, que é do seu partido? Acho natural, porque o presidente Arthur Lira, durante o seu período de presidência, votou muitas matérias do interesse da esquerda, tratou muito bem esses partidos, dando espaço, dando atendimento, e criou-se ali uma relação de confiança, que é o mais importante. Então, Arthur Lira está sendo reconduzido pelos méritos da sua capacidade de articulação política e criou uma situação onde houve essa convergência para a sua recondução. E acredito que o Senado caminha mais ou menos para a mesma direção em relação ao Pacheco, nosso presidente do Senado, mas que está ainda... Embora existe uma com candidatura uma de oposição lá, Rogério Marinho, em campanha. Aliás, muito qualificado, muito competente, o senador Rogério Marinho. Vamos ver, o Senado é outra casa lá, não vou me dar palpite no tapete azul. Mas na Câmara vamos ter uma relação produtiva para o país, não é da característica dos partidos que poderão ser independentes ou de oposição ao presidente eleito Lula, obstruir o progresso do país.
mas haverão posicionamentos que precisam ser respeitados quando houver divergência do que se pretenda fazer, né? Então, as privatizações que estavam a caminho devem ser eventualmente suspensas. Tem muitas medidas. Vai ter muita discussão. Vem o desarmamento. Não. O ministro Lewandowski Também quer outra questão. desarmar a população e desencarcerar os presos. Como é que vai fazer, né? Nós vamos, então, soltar todo Haverá mundo. muita disputa. Então, vai ter muita discussão em torno disso. Até principalmente porque nesses dois aspectos. o armamento reduziu a criminalidade, né? E até hoje está aí nas notícias 11% de queda no desmatamento. Então, toda aquela crítica feita ao presidente Bolsonaro na área ambiental, na prática, não se concretiza. Então, mas a briga, e política vale a versão, né, irmão? Então, vamos ver. Deputado, olha, a gente estamos aí no finalzinho desse nosso bate-papo aqui, mas restaria algum tempo se o senhor se arriscaria a dar uma opinião a respeito do comportamento do presidente Bolsonaro. Ele será um líder importante na oposição? O que o senhor acha que vai ser o comportamento de Bolsonaro nesses 4 anos do PT e dos partidos de esquerda no poder? Acho que ele vai ser uma peça importante, presidente de honra do Partido Liberal, 99 deputados, 13 senadores, maior bancada na Câmara, maior bancada no Senado, né? Um aliado importante, que é o Tarcísio aqui, o governo de São Paulo, vários outros governadores importantes o apoiam. Então, ele está preparado para ser um líder da oposição? Deve ser candidato. Ele nunca foi oposição, não é? Sempre se elegeu, sempre esteve na situação como deputado, nunca perdeu uma eleição. Na verdade, né? não. Ele sempre foi meio lá na Câmara, ele era independente, vamos dizer assim. Ele fazia quase que um voo solo, né? Eu acho que ele pode repetir esse comportamento. Eu acho que não. Acho que ele vai liderar a oposição, é candidato em 2026, vai andar o Brasil, vai se posicionar, vai fazer as suas lives e vai manter o bolsonarismo, porque o bolsonarismo é mais do que o presidente Bolsonaro. O bolsonarismo é a defesa dos valores da pátria, da família, da liberdade, e é isso que move todo mundo a continuar, né, na defesa dessas bandeiras. Deputado Ricardo Barros, muito obrigado pela sua presença e essa conversa muito agradável que esteve conosco aqui. Viu? Obrigado a você. proporcionou. Estamos honrados com a sua presença aqui. Nós estamos encerrando esse nosso programa especial que apresentou uma conversa ao vivo com o Ricardo Barros, o deputado Ricardo Barros, pelo PT do Paraná, representante do governo na Câmara dos Deputados, líder do governo na Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela sua atenção e até amanhã.